Salve a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa aula de hoje com oração. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade na sua presença, no templo, para te adorar, para te exaltar. Invocamos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre nós, meu Deus, manifesta os dons do teu Espírito Santo, meu Deus, a palavra da ciência, da sabedoria, meu Deus, nos dá discernimento pelo seu Espírito, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pedimos a tua bênção, pedimos por aqueles que ainda estão caminhando para o teu santuário. Abençoa, Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia. Amém, Jesus. Meus irmãos, nossa escola bíblica, lição de número 12. Hoje a igreja tem uma natureza organizacional. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD, na sede IPRRCE, hoje 24/3/2025, às 19 horas, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Meus irmãos, o tema desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pastor Vicente, pode passar. Vamos ao textuário, eu convido a todos a ler comigo. A classe será representada na voz da irmã Aline. Todos juntos? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Pode passar. Objetivos: analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. 3. Dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, irmãos, só dando uma reforçada aqui nos objetivos. Então, hoje nós vamos olhar bastante para a atuação pastoral na igreja, a importância do pastor na igreja, né? O dirigente da congregação, a igreja local, né? E reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. Então, a instituição, que é a denominação, ela é bíblica, né? Ela não existiu lá na Bíblia com um nome, né? Mas a organização dos servos de Deus existiram, tá? E o exemplo é quando Paulo diz a Tito, né, para ele colocar em ordem todas as demais coisas, tá? E diálogo com a realidade atual, ou seja, lá no tempo da Bíblia, lá quando iniciou a igreja dos apóstolos, né? Depois os apóstolos partiram e a igreja continuou ali nos primeiros, vamos dizer assim, 100 anos, 200 anos da igreja, ela estava se organizando, né? Como instituição, tá? Então nós vamos abordar esses temas, porque hoje a palavra realmente mais importante que nós vamos estudar hoje é igreja. Vamos ter uma compreensão muito boa sobre igreja. Pode passar. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler na carta de Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Pode passar. Tito, de 1 a 9, eu vou ler um versículo, depois os irmãos lêem o versículo seguinte, a classe na voz da irmã Aline, né? Então, versículo 1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 8. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos avante. Introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. Bom, então nós podemos ver aí com clareza, né, que a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo. Então, antes de tudo, a igreja vem na figura de um corpo, né? Figura do corpo de Cristo. Um organismo vivo, com as suas reuniões, né? Esses membros, né, reunidos. O organismo vivo aqui, irmãos, mostra, né, que os participantes da igreja, eles são vivos, né? São seres vivos. E ao mesmo tempo também o Espírito Santo, que é Deus, é vivo, está presente também na igreja, né? Então, primeiro a igreja é vista como um organismo vivo, tá? A igreja dos confessos em Jesus, né? Independente de placa, de denominação, onde as pessoas vivem confessando a fé, vivendo as doutrinas, os ensinos, e o Espírito Santo, que é Deus vivo, presente, operando na igreja. Por outro lado, é também uma organização que é vista numa congregação ou numa assembleia ou com sua forma de governo, tá? Então, a igreja, desde que iniciou, ela já inicia um organismo vivo, mas ela inicia também como organização, a necessidade de organizar, né, as congregações, organizar as assembleias, organizar toda forma de reunião dos confessos em Jesus. Pode passar. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Muito bem. Então, a palavra-chave aqui do estudo de hoje é a igreja. A igreja, os irmãos vão ver, e eu quero que fique fixada em nossa mente. Ela é vista de duas maneiras na Bíblia. Ela é vista, primeiro, como organismo vivo, né? São pessoas confessas em Jesus, independente de denominação, de placa, de qualquer sistema de organização. Ela confessou Jesus, entregou a vida ao Senhor, e o Espírito Santo passou a habitar nesta pessoa. Essa pessoa é membro do corpo de Cristo, organismo vivo, e também faz parte da igreja do Senhor Jesus, que também é organismo vivo. São pessoas vivas, confessas em Jesus, que se reúnem para adorar o Senhor, servir o Senhor, né, prestar culto. Mas ela também a igreja também é uma organização. Ela tem a necessidade de se organizar. Se tiver a partir de duas pessoas, já precisa definir as regras, né? Senão dá confusão, né? Assim, no casamento, numa sociedade, em qualquer tipo de reunião, tá certo? Porque as pessoas são diferentes. Então, essas figurinhas, né? Uma forma de organização, né? Na forma de organização, a igreja, ela tem uma característica de empresa no sentido organizacional, né? Então, toda empresa tem que ter o líder maior, tem que ter os líderes menores, e toda a ordem de governo, de sistema de governo, como funcionar, né? Sempre, no caso da igreja, todo esse governo, essa orientação tem que vir, deve vir, né, do Espírito Santo de Deus, porque diz que é a igreja de Deus, tá? E os membros dessa igreja devem participar, né, das decisões da igreja na sua forma organizacional, tá? Então, um líder não pode
ser absoluto, né? De forma nenhuma, na forma organizacional, de governo, né? Tá? Então tem que conversar, tem que dialogar, tem que tomar decisões juntas, por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre todos, né? Sobre um para liderar, sobre o outro para se liderar, mas as decisões, no sentido organizacional, acaba refletindo sobre todos, né? Então por isso que deve sempre, o líder deve dialogar, deve conversar, deve buscar entendimento, deve ouvir as pessoas, né? São os membros, para ajustar sempre que necessário alguma situação na igreja, né? Em todo o sistema da igreja, tanto físico como o culto a Deus, né? Então isso é indispensável numa organização, diálogo, conversa, decisões em grupo, tá certo? Coletivas, é muito importante. Por isso das assembleias, né? Pode passar. Se alguém quiser perguntar, por favor, levante a mão, pergunte, comente, participe. O Tarcisiano, que é um administrador também, pode falar, viu, Tarcisiano, quando quiser. E as igrejas na ilha de Creta. Tito 1, versículo 4. Pode ler. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1:4. Pronto. Eu quero fazer um comentário aqui, o seguinte. Tito era um jovem, era jovem ainda, e Tito é classificado por Paulo como um filho, um verdadeiro filho, ele diz, né? Esse filho aqui é espiritual, né? Segundo a fé comum. O que é uma fé comum, né? É a fé que a maioria confessa. Primeiro, Jesus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, né? A ressurreição de Cristo e muitas outras doutrinas que era comum. Comum significa que todos creem na mesma coisa, tá? Então, por que Paulo escolheu então Tito, né, para ser ali o seu representante, para organizar, ele diz, as demais coisas, aquilo que faltava ser organizado, e uma dessas coisas principais era estabelecer presbítero, né? Estabelecer presbítero era escolher homens ali para dirigir as congregações, servos de Deus para dirigir as congregações. Então Tito tinha essa missão de ir lá e organizar o que tivesse que organizar e colocar responsáveis por aquelas comunidades, né? Não tinha uma placa de igreja na época, tá certo? Mas aquele grupo ali, aquela comunidade ali, eles viviam reunidos em prol daquele trabalho. Então ali precisava ter um líder. Então isso é organização, isso é forma de governo, tá? Por quê? Porque o ser humano precisa, né? A sociedade precisa de liderança, né? Até uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: o mundo clama por líderes, né? O mundo clama por líderes. Que clamor é esse, né? Clamar por líderes, sim, porque onde não tem liderança, irmão, vira bagunça, vira desordem. Ou onde tem uma liderança que não é uma liderança boa, né? Porque o primeiro objetivo de um líder, independente de religião, é organizar o povo, organizar a sociedade, é trazer estabilidade, bem-estar, né? É o que todos eles prometem, inclusive no mundo político, né? Todos eles prometem muito e fazem muito pouco, né? Entendeu? E na igreja, o clamor continua, porque quantas pessoas, né, que não congregam ou que vivem insatisfeitas congregando por conta da liderança, que a liderança não ouve, não conversa, não tem diálogo, muitos se tornam ditadores, né? É só do jeito dele, parece que ele é o dono da igreja, às vezes é uma família, e não pode ser assim. A igreja são todos, né? São todos. Eu sempre oriento as pessoas que administram a igreja, principalmente
na parte material, física, né? Portaria, recepção, a interação com as pessoas aqui dentro, que a liderança, que é desde o pastor da igreja, obreiros, obreiras, todos aqueles que estão em eminência na frente, eles têm que tratar bem a todos, porque a igreja somos nós, é uma família, tá? Então, o clamor por líderes é tanto lá no mundo como dentro da igreja também, irmãos, tá? Tem muitas pessoas também satisfeitas, realizadas, se alegram, né, com a sua liderança, tá? Não há liderança perfeita, é claro, não há nenhum pastor perfeito, né? O único pastor perfeito que passou na terra foi Jesus, né? Tá certo? Mas os demais são imperfeitos. Agora, tem aqueles que querem realmente lutar pelo bem-estar da comunidade, tá? Então, tudo aquilo que a gente sabe que vai trazer perturbação, desordem, né? Enfim, enfraquecimento do grupo ali, da comunidade, a gente tem que trabalhar para desfazer isso e estabelecer de fato a paz, a harmonia, a compreensão, certo? E a liderança, ela tem também esse papel, né, de interagir entre as pessoas, trabalhar os conflitos, né? Então, é comum, quando a gente diz comum, é porque a maioria pensa assim, como as pessoas, como os seres humanos são difíceis, né, de cuidar. Por quê? Porque cada ser humano é um universo, cada ser humano é único, então é diferente do outro. Então, para comungar isso daí, como diz a própria palavra, para encaixar, para ajustar, dá trabalho. Mas Cristo presente, o Espírito Santo presente, a palavra de Deus presente, e uma liderança imparcial, né? O que é uma liderança imparcial? Que não fica pendendo para um nem para o outro, valoriza a todos, isso as pessoas percebem, né? E isso é muito bom. Então, esse foi o grande papel de Tito, organizar a igreja. E o Senhor Deus continua querendo a organização da igreja e continua chamando pessoas para organizar a igreja, que aqui é a organização mesmo, tá? Vamos lá, pode passar. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Pode passar. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito também, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Amém. Então nós vamos ver que as palavras que o Senhor Deus, o Espírito Santo, Jesus, deu a Paulo para ele orientar esses líderes, nós líderes, né, não é só o pastor, todos que têm cargo na igreja lideram, tá? Precisamos estar atentos a essas palavras, porque elas, quando observadas, né, estamos observando a palavra de Deus. A gente diz Paulo, né? Porque Paulo era um instrumento de Deus ali para ensinar os líderes, a Tito, e hoje fica para nós a palavra do Senhor. Então, como as epístolas a Timóteo e a Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então, essas palavras que são palavras de Deus para a governança da igreja é para todos os tempos. Vamos lá. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, 1:4, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, 1 Timóteo 1 e 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo 1, 2a. Tito era grego, Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Isso. Então, só para destacar, esses dois homens da confiança, né, do apóstolo. É interessante que esses homens da confiança do apóstolo foram aqueles que estiveram sempre próximo a ele, ao apóstolo, aprendendo, vendo, aprendendo tanto ouvindo como vendo, né? O testemunho de Paulo, a forma que Paulo trabalhava, e isso já traz para nós um entendimento de como é que os obreiros, né, a liderança ela é formada, é quando ela se alinha à sua liderança.
me bate uma angústia enorme quando eu vejo uma pessoa que está o tempo todo em desarmonia, né? Em desarmonia, não consegue se alinhar à liderança, está sempre querendo ir para um lado diferente, tá? A pessoa pode dar sugestões, sim, tá? A pessoa pode não concordar com alguma coisa, sim, mas o sentimento que tem que dominar os membros da igreja é entender o seu pastor, o pastor procurar também ser compreendido, os obreiros, a gente procurar se entender e se alinhar e caminhar de mãos dadas, porque a angústia maior de um pastor é ver um obreiro, uma obreira, a gente fala de obreiro e obreira porque é aqueles que deveriam estar mais alinhados com o pastor, né? E às vezes não, está sempre puxando para um lado diferente, tá? Enfraquecendo a obra do Senhor, criando às vezes divisões, né? Então, quantas situações dolorosas que nós já passamos, né? De perdas de irmãos, de famílias, né? Porque foram alimentando ali uma divisão, uma separação, tá? Então, quando a gente tem dificuldade de compreender o outro, a gente tem que chegar diretamente na pessoa, com respeito, conversar, falar, abrir o coração, né? Mas nem sempre é assim, né, irmãos, que acontece, tá? E aí quando a gente percebe, é uma liderança despedaçada, né? E isso eu estou falando, irmãos, de forma geral, tá? Linhas gerais, em todas as denominações tem problemas, tá? Envolvendo essa questão do alinhamento, essa questão da fidelidade, né? Então, Timóteo e Tito tem um destaque muito grande pelo apóstolo Paulo. Tinha certamente outros no nível deles, né? Mas eles foram quem mais Paulo citou, admirou e confiou, né? Então, a quem o pastor da igreja vai confiar? Aqueles que estão alinhados com ele, tá? Alinhado não significa concordar com tudo, dizer amém para tudo, mas respeitar, procurar entender, pedir explicações, né? Em vez de ficar semeando dúvidas, né? Eu me lembro de um caso aqui, num evento, um obreiro que tinha, acho que não tinha nem um ano aqui no ministério, um outro obreiro já de idade, né, nesse ministério, numa oportunidade nesse corredor, da ida e volta do banheiro, pergunta: você concorda com ele? Falando de mim, do pastor Vicente. Quer dizer, como é que um obreiro ele pode caminhar com outro, semeando o tempo todo a contenda e a divergência? Como é que o pastor pode confiar numa pessoa dessa, que na presença é uma coisa e na ausência é outra coisa? Não dá para confiar, tá? Por quê? Porque nós temos que dar as mãos, irmãos, tá? E Paulo disse também a Timóteo uma palavra, que se o diácono Tarcisiano conseguir aí botar na tela para a gente ler, para não ficar entendido que seja eu que estou falando, mas a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: confia, Timóteo, a homens idôneos. Confia a palavra, o ministério, a homens idôneos. Idôneo é consagrado, homens que têm uma vida realmente centrada em Deus e na edificação da obra, meus irmãos, porque isso é que fortalece uma obra, tá? É que fortalece, tá bom? Então, a igreja com a paz do Senhor Jesus. Voltando para a pessoa de Tito, né? A igreja primitiva, irmãos, deixa eu ver o que é que os irmãos estão falando, de repente é do meu assunto. A igreja primitiva, a marca dela era a unidade. Eles eram tão parecidos uns com os outros. Aleluia. Que diz a Bíblia que o coração de um era igual ao outro. Sabe o que significa isso? Unidade de fé e de trabalho. Tito, apesar de jovem, ele tinha uma visão de campo, de igreja. Quando Paulo destacou para ele colocar igrejas, firmar as igrejas, e quando ele diz meu filho na fé, é porque ele ouviu de Paulo, guardou no coração e se tornou não um imitador, mas uma pessoa um seguidor que queria fazer exatamente o que Paulo fazia entre a igreja. É o nosso mal como igreja na face da terra. Um faz e o outro desmancha, porque os homens estão crescendo, as pessoas estão crescendo
na forma de educação, de conhecimento, mas elas trabalham paralelo à igreja. Como que é isso? Não trabalham junto com os outros. Certa vez eu queria fazer um projeto com criança lá em São Paulo, meu primeiro trabalho lá na igreja. Aí, naquela euforia, eu arranjei muita criança, pegava nas ruas as criancinhas para aprenderem a palavra de Deus. Só que eu fiz uma coisa errada. Eu não ia procurar os pais primeiro. E criança é muito inocente, ela vai semeando o que é bom, se for favorável para ela, ela vai semeando e vai rebanhando as outras crianças. E quando eu cuidei, naquele dia daquela festividade, o ônibus lotou, superlotou, e eu não sabia o que fazer. Uma liderança ou uma capacidade para liderar, sem noção, sem visão. Tito tinha uma visão de campo. Tito tinha suas qualificações, era de um presbítero, de um pastor. E ele, então, quando ele fazia, era dada a oportunidade para ele. Por isso que diz que as igrejas, o Paulo, então, tinha muita alegria nele, na pessoa dele. Imitava Paulo. O que Paulo fazia, ele queria fazer a mesma coisa. A igreja de hoje, ela podia ser assim. Ainda tem chance para nós sermos assim. O que o irmão Francisco fizer, a maneira como ele glorifica, a maneira como ele anda, a maneira como ele se porta, como pega até no microfone, como vai tomar água, isso é bom, irmão. Porque Paulo diz, sede, pois, meus imitadores. Eu fazer o que me agrada na vida daquele irmão. Aquela atitude, aquela oportunidade, me dá um crescimento. A igreja deve buscar essas qualidades, essas qualificações. Porque o presbítero, não estou querendo ensinar a igreja, mas o presbítero, as qualidades dele, elas vão ser semelhantes à do pastor? Sim, poderão ser. Não tem nenhum problema. Mas o diácono pode ser igual a um presbítero? Também poderá ser. Mas todas essas qualificações, pastoral, presbítero, diaconato, eles devem estar olhando um para o outro. O que o Silvio faz, ele está imitando alguém. O que eu faço, alguém me imitou, ou vai me imitar. É bom para a igreja? Faça-se tudo para a edificação da igreja. A primeira visão de um líder que quer ser um líder, ele chega mais cedo, tem uma visão da igreja, de como a igreja está arrumada, de como ele sai especulando, não para dizer, está vendo aí, fulano devia ter vindo, é diácono e não veio ainda, mas eu já cheguei, não sou diácono, já cheguei. Essa competição, ela não vale muito para o reino dos céus, porque ela vai ser uma competição quebrada. Daqui a pouco a igreja está despedaçada, né? Porque essa pessoa acaba semeando, ela tem uma visão de ambiente, mas não tem uma visão celestial. E isso acaba desfalecendo a igreja. A igreja não tem mais entusiasmo para louvar, para vir numa escola bíblica, para ir numa reunião de obreiros, e começa a fracassar. Que Deus nessa noite possa nos dar essa visão de Tito. Ele era tão inteligente que até para as mulheres. Como é que um jovem ensina uma mulher mais velha, mais nova do que ele? Certamente que ele ouvia Paulo falar. Alguém certamente que dizia para ele, você não tem autoridade, mas ele tinha na palavra que era vivo e real que ele falava. Então vamos ter essa visão nessa noite, visão de líder, visão de liderança, que isso engrandece a igreja e o nome do Senhor Jesus. Tá bom, pastor? Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, né? Então é isso, vamos olhar para os bons exemplos, né? Pode ler, irmão. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 2, 1 e 3, 1 em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, 2 Timóteo 4, 10, e em Nicópolis, Tito 3, verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, Tito 3, 12. Amém. Só dando um relato, né, da presença deles, né, os nomes deles e a presença deles também na Bíblia, né? Pode passar. O pastor de Creta, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam
e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1, 5. Pronto, nós já lemos e já comentamos antes, pode passar. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Amém. Então, aqui também a gente já comentou, né? Tem um ponto aqui que é muito interessante também a gente observar, muito importante, é quando ele diz, aqui diz, foi constituído pastor da ilha de Creta, pelo apóstolo Paulo. E a missão principal dele era colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. E a palavra que nos chama a atenção aqui também, irmãos, é quando Paulo diz assim, quando Paulo ordenou ele estabelecer presbítero, né? O que é estabelecer? É designar, escolher, né? No original, a palavra presbítero, nesse tempo aí do apóstolo de Tito, nesse momento aí da igreja, o presbítero ele era um ancião, e o ancião era uma pessoa de idade. Então, nessa época, os líderes da igreja eram, seguindo a raiz, a etimologia da palavra, né, de onde ela vem, eram anciãos. Então, pela regra da Bíblia, só deveria ser presbítero um ancião, uma pessoa já madura, de uma idade mais elevada, né? Mas já de muito tempo, né, que presbítero se consagra, se separa ou se estabelece presbítero, dirigentes de congregação de mais novo, né? Não precisa ser um ancião, né? Mas a tradição aí era que todos os dirigentes de igreja deveriam ser anciãos, né? No caso de Tito e Timóteo, eles não eram anciãos, eles eram novos, mas é percebido também um detalhe, que a palavra do Senhor diz para o obreiro, né, não ser novo na fé, né, não ser neófito na fé, no tempo com Deus, na experiência com Deus, né? Então nós vamos ver homens jovens dirigindo a igreja, presbítero, até pastores, né, jovens ainda, novos ainda, né, e pessoas idosas sendo apacentadas por eles, né? Porque aí o que vai realmente definir, já de muito tempo e nos dias atuais, é a maturidade desse homem, mesmo que ele seja ainda, quando a gente diz jovem, é assim, já um maduro, né, de 25, 26, o ideal era que fosse uns 40 anos, né, que ele já tem uma certa maturidade humana também, tá? Mas tem homens, né, tem servo de Deus e servas também que ocupam cargos às vezes ainda com a idade de 25, 30 anos, né, mas eles têm já 15 anos, 20 anos, né, na igreja aprendendo, tem uma história de temor a Deus. Então esses dois lados é bom se observar, né? É bom que o dirigente de uma igreja seja uma pessoa mais madura, tanto fisicamente como espiritualmente, mas às vezes por não ter uma pessoa mais madura fisicamente e tem um mais maduro espiritualmente, porque já tem 15, 20 anos já ali aprendendo, é dedicado, é temente, tem testemunho, né? Às vezes esse mais novo acaba sendo separado, consagrado e assume uma congregação, tá? Porque vai se ver a vida, o testemunho desta pessoa, tá certo? Pela Bíblia, né, um presbítero, um homem só poderia ser consagrado a presbítero se ele fosse casado, né, que tivesse a mulher, né, servindo a Deus, os filhos em sujeição, tá? Com uma só mulher, né? Esse termo uma só mulher, existe muitas divergências, né? Porque há até uma linha teológica que diz que mesmo viúva ele não podia se casar mais, mas não é bem assim que a Bíblia fala, né? E tem também a questão do divórcio, né? Mas aí há casos e casos, então são coisas bastante polêmicas, né? Com relação a ser um presbítero, a ser um pastor de uma igreja, tá?
são tudo casos a ser avaliados. Mas assim, o que é importante aqui na palavra estabelecer, meus irmãos, é um detalhe que eu estava... Espera aí, Ronildo, você vai já falar para terminar. Então assim, esse estabelecer passou a ser muito espiritualizado. Em que sentido? Que Deus tem que revelar uma pessoa para ser um presbítero. Nem sempre Deus tem que revelar. Deus pode dirigir o pastor, mostrar, né? Porque já tem as qualificações do presbítero, né? Se ele já alcançou aquele nível, né, de conhecimento, de testemunho, de dedicação, de conhecimento da palavra, de saber manusear a palavra, tá? Então há vários requisitos que nós já lemos hoje no texto bíblico em classe, que qualificam um homem para ser presbítero, independente da idade. Não pode ser muito novo, né? Mas independente da idade. E às vezes, em relação à família, a esposa, às vezes, ela não quer servir a Deus, e ele vai perder o ministério dele por conta disso? Não, né? O problema é quando um presbítero, um pastor, um homem da palavra, ele está pregando uma coisa que a família não vive, os filhos, a esposa, e vivem na igreja como se fosse uma coisa normal. Não, se ele, sendo presbítero ou mesmo o pastor, a família não está vivendo de acordo com os princípios de Deus, o temor do Senhor, tá? E ele aplica a mesma disciplina, a mesma regra que aplica a igreja, aplica a sua família, ele está fazendo o trabalho de um presbítero, de um pastor, né? Eu já vi pastor querer desistir da missão dele por conta do péssimo testemunho dos filhos que foram criados na igreja, mas depois causaram muitos escândalos, né? Mas todos foram disciplinados, e para a glória de Deus, hoje todos voltaram e servem a Deus, né? Se ele tivesse abandonado o ministério dele por conta do outro. Então assim, são casos, né, que às vezes as pessoas na igreja julgam de forma errada, tá certo? Agora, uma coisa é certa: a pessoa que está sendo consagrada, ela tem que alcançar da igreja, da comunidade, a confiança de que é um homem de Deus, de que é um homem temente a Deus, é um servo do Senhor. Porque tem consagrações que a igreja, a liderança faz, que a igreja glorifica, tem outras que a igreja fica meneando a cabeça, não, né? Então é interessante isso daí. Presbítero Rondinelli, venha falar aqui nesse microfone, por favor, faça aqui o seu comentário, sua pergunta, o que tiver no seu coração. Amém, meus amados irmãos? Então assim, são assuntos que não dá para a gente tratar tudo aqui com muita clareza, objetividade, né? Mas quem tiver dúvida, pergunte, faça seu comentário, tá bom? Fica à vontade. Primeiro, irmão, com a paz do Senhor. Sobre, pastor, a minha dúvida aí, a questão do Novo Testamento aí, vai falar. Eu já li, né, que ele tem que ser o homem de uma só mulher, certo? Aí se especula, como é esse marido de uma só mulher? Que ele casou só uma vez, ou não casou mais, entendeu? Que ele vive com a primeira mulher da sua mocidade até ele ou ela morrer, entendeu? Ou começa a casar uma vez só? Ou é tipo assim, se ele se divorciar, ele não pode casar de novo porque já é a segunda mulher, entendeu? Então, se ele se divorciar e casar de novo, ele não tem direito de exercer o ministério, por conta que no mundo de hoje a gente vê que tem pastores aí que faz a obra, esses pregadores famosos que já tem 5 casamentos, né? Que já deixou a mulher, já se separou, pegou uma mais nova, deixou a mais nova e assim por diante. Aí tem muita gente que combate esse tipo de coisa, mas me explique melhor, pastor, essa questão. Não é assim, a regra que está na mente da maior parte da liderança, a questão, por exemplo, marido de uma mulher, ele tem que estar casado com uma mulher, legalmente, casado com uma, né? Agora, a questão é o divórcio. A esposa dele está viva e se divorciaram, né? E ele constituiu outro casamento, outra família, tem outra mulher, tá? A pergunta é, ele pode exercer o ministério? A resposta da maioria das lideranças hoje é tratar cada caso, né? Porque tem homens que são devassos, como você está falando aí, um homem que nessa vida
já vai no quinto casamento, ali certo, com uma esposa, porque tem casos e casos, né, que não dá para conviver o casal, então é melhor que se separe, porque não existe casamento, né? Às vezes é só uma farsa, às vezes é só pelos filhos, não existe mais amor, não existe mais nada, né? Então o pastor tem que ter conhecimento das duas partes, saber o porquê dessa separação, né? E a Bíblia diz que esses casos Deus os julgará, né? Quem realmente foi o causador dessa separação. Aí vem um ponto, né? Não era para a gente entrar muito nessa questão, mas não tem como fugir. Vem um ponto quando diz, né, a questão do adultério. Casou, se separou, a não ser por prostituição, mas em outra parte diz fixó, e aí vem exatamente a questão da outra estar viva, em que ele deveria ficar com ela até que a morte separe, né? Então tudo isso aí a gente vai avaliar o quê? Como foi essa separação? Por que foi essa separação? Deus quer a separação na Bíblia? Não, Deus não quer. Tanto é que quando falaram da carta de divórcio que Moisés deu, aí o próprio Senhor Jesus explica, por causa da dureza do vosso coração. Então tem casamentos que eles não subsistem devido à dureza do coração de uma das partes, né? Então fica impossível aquele relacionamento. Aí, para quem tem uma vida que Deus abençoou e eles buscaram a Deus para superar as crises, as dificuldades, que é o que Deus quer, tá? E mantém o casamento, isso é uma bênção. Glória a Deus por isso. Aí eu que estou lutando pelo meu casamento, que estou procurando viver, perdoar, a minha esposa também, a gente está lutando, mas o outro não lutou, e aí tem casos e casos, os porquês, tá? Para quem conseguiu estabilizar seu casamento e viver bem, é muito fácil condenar o outro, muito fácil condenar o outro. Porque não viveu a situação. Porque não viveu a mesma situação, porque tem casamento que não é casamento, irmãos. Eu abri minha mente para essa situação diferentes, porque olha, a gente tem que pegar a Bíblia e analisar uma situação assim. O israelita, o judeu, irmão, ele tem uma regra de namoro, de noivado e de casamento. Tem regras. Isso é no Oriente Médio, na cultura de Deus, do povo judeu. Eu estudei aqui, eu fiz um curso sobre a tradição rabínica do casamento, da família. Então a gente vai ver que os casamentos no Ocidente nosso, muitos é por atração, é por interesse, é só um contrato, tá? Eu não estou querendo dizer com isso, se não Deus separa, não é assim não, Deus não quer também assim não. Por isso que no nosso caso, principalmente, na nossa cultura ocidental, tá? Quantas pessoas que chegam na igreja, que se casaram, nem conheciam o Senhor, outros se casaram por pressão, você tem que casar para poder se batizar, tem que casar para ser um obreiro, tem que casar para ser aquilo. Não, casamento não é assim. O casamento era para a pessoa namorar, para se conhecer, para saber se está realmente disposto a conviver com a diferença, se orar a Deus para ver se é um propósito de Deus. Quem é que se casa assim? Mesmo dentro da igreja e fora da igreja, nem fala. Tem paciência. É atração física, é um ajuntamento legalizado, na verdade, de muitos. E aí isso daí, só mesmo a bênção de Deus para esse casamento sobreviver. Então, essa lei estabelecida para não se separar é a vontade de Deus, tá? Mas numa cultura onde as pessoas crescem e desenvolvem, às vezes dentro da igreja, nós tivemos muitos jovens na igreja que eu orientava eles: olha, antes de você jovem, a menina, o rapaz, a moça, antes de você olhar para um rapaz e manifestar interesse por ele, procura conhecer ele primeiro, a família dele, procura saber, ora a Deus. Mas não, quando a gente ia saber, já estava namorando escondido, já teve caso de disciplina por conta de certos namoros. Então aí se casa,
só por atração física, a maioria, tá? Aí não dá certo, aí vem um problema. Como é que um homem de 25 anos, de 30 anos, de 40 anos, ele vai conseguir viver sem uma mulher, e uma mulher sem um homem? Aí às vezes vai se prostituir, vai fazer escondido, se desvia da igreja para poder arrumar namorado, que já aconteceu. Então é melhor, eu digo, entre os males o menor. Não deu certo, lutou, o pastor não manda ninguém separar, e nem Deus quer que separe, mas se separar, que regularize, que se case e se mantenha com aquela pessoa. Agora, um homem que passa 1 ano com uma, 2 anos com outro, 3 anos com outro, e vai só trocando pela mais nova, esse daí, eu não tenho dúvida, Deus já reprovou para qualquer coisa. Eu duvido até da salvação dele, porque está vivendo, na verdade, é uma vida de prostituição legalizada. Então, presbítero Rondinelli, irmãos, você que me ouve, cada caso é um caso para ser avaliado, tá certo? E quem foi abençoado por Deus, que consegue ter um casamento abençoado de paz, de superação, não julgue o outro, porque entre 2 casais, só eles mesmos que sabem o que eles passam, né? É muito fácil condenar o outro. Pois é, pastor, outro ponto, o apóstolo Paulo disse, se você consiste em casar com uma mulher descrente, ou vice-versa, e ele ou ela deseja se separar, que se aparte, né? Porque você foi chamado para o evangelho para a paz e não para a guerra. Então, mas isso consiste na pessoa que é descrente, se ele quiser. Não é a pessoa que é crente, que é temente a Deus, por causa de problemas, ele resolve se separar. Então, tem que vir da pessoa descrente. O apóstolo Paulo é bem... Agora me diz uma coisa, se a pessoa descrente, ela deseja se separar, ela vai embora, diz, eu não te quero mais, eu arrumei outra pessoa, por algum motivo, e vai embora, certo? Aí agora me diga uma coisa, como o senhor disse, para uma pessoa que é jovem, para ficar com fardo pesado até morrer, de não poder arrumar outra pessoa, outra companheira, porque está arriscado a perder a salvação, pastor? Não, eu não acredito, tá? Porque o sexo, o desejo sexual, foi Deus que colocou no homem. Não adianta orar para, Senhor, não me dá desejo sexual, porque o sexo foi Deus que deu aos seres humanos, tá certo? É uma coisa biológica, né? E ainda há um outro agravante. Essas pessoas vão envelhecer, e é na velhice que eles mais precisam de uma companhia. Até no mundo que nós vivemos hoje, os filhos não têm mais tempo para os pais. Então, até uma certa idade, um cuida do outro, o casal. A solidão é uma coisa avassaladora, terrível. Tem pessoas que conseguem viver sozinho, mas a maioria não consegue, irmão, adoece, até morre de tanta tristeza, né? Então, eu entendo que Deus Todo-Poderoso, perfeito, Ele vai entender essa complexidade humana, tá? E aí vem um outro ponto, por exemplo, a questão do divórcio. Ele pode tomar ceia, ele vai para o céu, mas ele não pode exercer um ministério. O que é maior, é o céu ou é a terra? Então, se ele vai para o céu, se ele pode tomar ceia, que é o corpo de Cristo, ele não pode, ele está liberado para o ministério dele, entendeu? Porque se ele estiver dando escândalo, ele não vai nem ser obreiro, ele não vai pregar, e ele não vai tomar ceia, ele vai ficar disciplinado, entendeu? É isso aí. Amém? Bom, obrigado, pastor. Tá. Então, irmãos, isso é um assunto que eu estou comentando aqui, é polêmico, entendeu? Mas eu percebo que cada caso é um caso, e onde nós percebermos que está havendo falta de temor a Deus, devassidão, coisa maligna mesmo, essa pessoa não vai ser nem recebida na comunhão da igreja, porque se ela for recebida na comunhão, ela está liberada no ministério dela, tá certo? Então, assim, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, fique à vontade para me perguntar, que eu vou lhe explicar, tá bom? Porque qualquer caso que tiver, os casos que tem na nossa igreja, eles são esclarecidos, tá bom, irmãos? E quem vai julgar é Deus nesses casos, tá? Vamos lá. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8.
Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. 1:3, Creta. Em 68 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Pronto, então, Creta, irmãos, a igreja lá era uma das piores igrejas que poderia existir. Pessoas, né? Crentes, né? O testemunho era terrível, tá? Problemas demais, né? E o ancião, ou o dirigente, ou o pastor dessa igreja, né? Tinha que ter muita graça de Deus e muito equilíbrio, né? E muito pulso firme para definir o que era de Deus e o que não era de Deus, tá? Pode passar para nós observar mais. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Tito 1, 12 e 13. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Tito 1, 12 e 13. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito 1, do 10 ao 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tito 1, 10. Então veja só, irmãos, como era esse povo lá em Creta. Um deles, seu profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos. Aqui, irmãos, está falando de um povo, de uma região, de um local, da época de Paulo, de Tito, de Timóteo, né? Mas isso daqui se repete na história, na vida de muita gente. Quantas pessoas, irmãos, em todas as congregações, a gente pode dizer, né, os ministérios, quantas pessoas que nós não vamos encontrar que mente, vive de mentira, de engano, misericórdia, né? Aqui ele diz bestas ruins, quer dizer, coisa mesmo usada pelo diabo mesmo para perturbar ali a congregação, tá? Ventres preguiçosos, ou seja, pessoas que não tinham compromisso com nada, que não tinham obrigação com nada, que vivia só dos outros, do oportunismo, né? Do engano. Esse testemunho é verdadeiro. Aí aqui Paulo está instruindo a Tito, portanto repreende-os. Aí Paulo ainda diz assim, ó, severamente, com severidade, com dureza mesmo, né? É muito doloroso para um pastor, irmãos, ter que lidar com esse tipo de natureza humana, né? É uma angústia, mas é a nossa missão. E aqui o pastor de Creta, né, tinha que lidar com isso aqui, tinha que ser um pastor de pulso firme, né, que não cedia, porque normalmente essas pessoas mentirosas, que tem esse título de maldade mesmo, faz por maldade mesmo, que não tem compromisso com nada, né, essas pessoas causam muita perturbação, irmão, no meio do povo de Deus. Mas eles também podem ser salvos, né? E o pastor tem que olhar para eles como uma alma que pode se arrepender, que pode se salvar, né? Mas que é difícil, isso são demônios, né, irmãos, que se apoderam da mente, do coração das pessoas, tá? Então um pastor, ele não pode, em nome do amor, da misericórdia, da bondade, ele não pode fazer vista grossa para essas coisas. Não pode. E o crente que sabe que infelizmente está contaminado, vive esta vida mentirosa,
quando eles sabem que tem um pastor numa congregação que vai apurar as conversas, eles não ficam, porque eles sabem que vão ser passados na peneira. Não é questão de ser perfeito não, irmãos, é porque tem coisas que não cabem no evangelho, irmão. Ou a pessoa se converte, ou então eles vão padecer também, né? É lamentável, os pastores não querem isso, tá? Mas um pastor, em nome da multidão, em nome da quantidade, ele não pode fazer vista grossa para essas coisas, tá certo? Não pode. Tanto é que a gente aqui e acolá ouve comentário, não fala para o pastor não. Eu me lembro de um caso de muitos anos, para ninguém nem pensar de alguém agora, mas de muitos anos atrás, que uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu não aguento mais. O que foi? É porque me falaram umas coisas e tudo, e disseram que se eu contar para o pastor, ficavam meus inimigos. Eu digo, é melhor você ter eles como inimigo seu do que você guardar o mal feito deles, porque você se torna cúmplice. E aí revelou o que tinha acontecido. Essas pessoas nunca mais pisaram nem na congregação quando souberam, porque sabiam que iam ser chamadas para poder dar satisfação, porque nós devemos satisfação a todos nós, a todos, uns aos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo, amém, irmãos? Então, e é isso que gera temor, irmãos, também nas pessoas. Um lugar onde a impunidade passa batido, né, ou seja, vai fazendo aí, fica na conta da misericórdia, não, tá? E qual é o objetivo aqui, ó? Ele diz, ó, portanto, repreende-os severamente, para quê? Para que sejam sãos na fé. O que é ser são na fé? É viver uma vida limpa, uma vida de verdade, sem mentira, sem engano, sem falsidade, né? Sem conversas sem ponta, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Não, em nome de Jesus, irmãos, uma igreja não pode viver assim. Eu sei que essa linha da repreensão, muitos se afastam, mas se não quer se converter, é a pessoa e Deus. Outro problema que havia era os judaizantes rebeldes. O que é o judaizante? Nós estudamos na aula passada. É aqueles que queriam que todos os confessos em Jesus seguissem todas as regras do judaísmo, tá certo? Regras que não eram interpretações deles da lei de Moisés, não era exatamente a palavra do Senhor. E a guarda do sábado, a circuncisão, isso daí era coisa que não era para os gentios, aquele que não era judeu, tá bom? E aqui ele diz em Tito 1:10, ele diz assim: portanto, há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, irmãos, meus amados irmãos, desordenados, Paulo inclusive diz: se aparta de quem anda desordenado. O que é o desordenado? É que causa desordem, irmãos, é que está o tempo todo colocando um contra o outro, que está o tempo todo contendendo, não aceita às vezes a forma de governo, a organização, de doutrina ensinada pela igreja, e fica colocando as pessoas contra o próprio pastor, contra a organização. Não, para com isso. Isso é causar desordem. Faladores, né? Aqui às vezes a pessoa vem e fala, comenta uma coisa, de pastor, não me entendo por falador. Não, os faladores aqui, irmãos, é aquele que anda falando o que não sabe, ouve de um, não sabe se é verdade, já passa para o outro, anda só de conversa, tá? Espalhando boatos, as fake news que a gente ouve hoje, que não é verdade. Então, eu vivi uma época aí com uma congregação aqui do ministério, que a irmã via lá os malfeitos lá do pastor e vinha falar comigo. Aí um dia ele desabafou, né, chamando de fofoqueira a irmã, um ancião, uma mulher de respeito. Aí eu sentei ele e fui passar limpo. Eu digo: me diga uma coisa, você fez isso ou não fez? Você fez isso ou não fez? Fez, mas ela não tinha que contar, ela tinha que contar sim, porque você estava fazendo diferente da orientação do ministério. Se você quer fazer diferente, você tem que vir no ministério, você tem que vir numa reunião, você tem que defender o que você pensa e não ficar colocando a congregação contra a sede, tá?
Teve outro que assumiu uma congregação, foi orientado, ficou aqui um tempo comigo, assumiu a congregação, fiz uma reunião numa semana, apresentando ele, tal, a família. Quando foi na outra semana, ele fez uma reunião, tratou de um assunto lá, aí a irmã disse assim, o pastor já falou com o pastor Vicente, na sede é o pastor Vicente, aqui sou eu. Aí quando foi no outro culto, eu fui lá, sentei ele e tal. Você falou isso e isso para a irmã? Não, não foi bem assim. Foi, você falou sim e tal. E tinha mais gente que confirmou. Eu digo, meu irmão, seja verdadeiro. Nem eu nem você somos donos da igreja. Agora você tem que me respeitar e eu lhe respeitar. A partir de hoje você volta para a sede para você aprender a ser um dirigente de uma congregação e a respeitar o seu pastor. Ele veio aqui, falou um monte de abuso para mim, foi embora, ele e a família. Meus irmãos, esse tipo de coisa é intolerável. Por quê? Porque a obra não subsiste, irmão. Não tem organização no mundo que sobreviva com esses espíritos, irmãos, de confusão e de contenda. Vou repetir aqui para ficar gravado. Eu estou aberto a ouvir qualquer comentário, qualquer insatisfação. Fale o que você quiser. Agora, não semear entre o povo, colocando um contra o outro. Isso é maligno, tá bom? Então, assim, desordenado, falador, vãos e enganador. Vãos são pessoas que não se apegam a coisas de valor, irmão, né? Fica só em coisas que não vai nem vem, só perturbando. Não dá, tem que mudar isso daí. Então, esse era o ambiente da igreja em Creta, né? Que em todas as igrejas tem um pouquinho de cada coisa. Vamos lá. 2. A institucionalidade bíblica da igreja. 1. A instrução paulina, ou seja, os ensinos do apóstolo Paulo, que é do Espírito Santo, né, irmãos? É bom a gente reforçar isso aí. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, verso 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, Atos 14, 23, 20 e 28. O apóstolo já vinha fazendo. Então é isso. Um dos serviços do ministério do apóstolo Paulo era o ensino. E Tito e Timóteo, que é o destaque, com certeza foram os que mais aprenderam e os que mais exercitavam, né, o ensino. Eram obreiros fiéis a Paulo, né? Que concordavam com o que Paulo ensinava, que era de Deus, recebiam e repassavam. Então essa era a missão principal de Tito, dar continuidade ao que Paulo já fazia, e aquilo que tivesse fora da ordem, ele estabelecer a ordem. É por aqui, vamos fazer assim, é dessa forma, tá certo? E ao mesmo tempo corrigindo esses comportamentos destruidores da igreja, né? Vamos lá. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, Filipenses 1:1. Pode passar. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram um reflexo da cultura da região, Tito 1:12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Amém. Então, aqui tem um ponto que é muito importante, irmãos, a questão cultural, certo? Dentro da igreja, tá? Questão cultural. Cultura fala de hábitos, de comportamento, de usos, né? E tem a cultura espiritual, né? E a forma de vida. Então, aqui diz que o contexto da epístola, o contexto é o que está ali, né? Tudo que está sendo comentado ali dá a entender que o relaxo e o descuido em que estava nas comunidades cristãs na ilha de Creta era um reflexo da cultura da região, ou seja, a forma de vida que eles viviam, né? Então, assim, cultura, cada família tem a sua cultura, tem a sua forma de vida, de viver, de se relacionar, cada bairro, cidade, estado, país, né? Eu estudei, por exemplo,
missões transculturais para entender as culturas além da nossa cultura, do Brasil, né? Um estudo não muito profundo, mas a gente tem uma ideia das diferenças de pensamento, irmão, e de comportamento das pessoas. E aí o que é que tem que ser trabalhado? Aquilo que traz mal ao próximo, aquilo que faz mal ao próximo, aquilo que está em desacordo com os ensinos, principalmente do Senhor Jesus e dos apóstolos. Tá? Nós temos que fazer uma defesa é uma apologia, aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, segundo as Escrituras Sagradas. Tá? E infelizmente grande parte da igreja, né, ela se perdeu nisso aí, tá? Querendo agradar a todos, e não dá para agradar a todos, irmãos. Nós temos que primar, botar em primeiro lugar exatamente a palavra do Senhor, tá? O que o Senhor fala, somente a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos. Vamos lá, então era um problema cultural, e nós temos diversos problemas na igreja que é cultural, que precisa ser trabalhado, né? Hábitos e comportamento que precisam ser trabalhados. Pode passar. 2. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 17, 6 e 19. Efésios 2, 21. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Bom, a definição de organismo, né? Como forma como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, quando a gente fala de organismo vivo, está falando de um ser que tem vida. Então, quando fala da igreja como organismo vivo, está dizendo que ela é formada por pessoas vivas, né? Que tem vida, e também a presença do Espírito Santo, que é vida. Então, aqueles que confessam em Jesus, seres humanos, que pensam, que sentem, que vê, enxerga, né? Que se move, tá? Individualmente, tá? O Espírito Santo está ali. Aqui em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo ainda diz assim: se é que ele habita, né? Paulo diz: se é que ele habita, porque eu sou um ser vivente, você, nós, o servo de Deus, ser vivente que pensa, sente, né, que se move, que planeja. Se nós somos a igreja, organismo vivo, estamos em movimento, precisamos do Espírito Santo para que nossos pensamentos, sentimentos, movimentos, todos estejam de fato em harmonia. É a definição de igreja, organismo vivo, que não tem placa, não tem denominação, tá? São seres vivos e o Espírito Santo. Pode passar. Pode passar. Esse é o mesmo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como uma organização. Amém. Só volta um pouco isso. Ela é uma instituição divina. Então, antes de ser uma organização, um grupo reunido, ela é uma instituição divina. Tá? É importante nós compreender essas diferenças, irmãos, porque infelizmente, aqui na outra parte diz: mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Por que o enfoque? Porque nós devemos olhar bastante para a igreja como organização. Porque a igreja é um organismo vivo, que sou eu, você, cada confesso em Jesus, tá? Nós somos seres humanos. E, como eu já falei, onde tiver dois seres humanos, já tem que pensar numa forma de viver os dois, porque senão se agridem, se maltratam e se desfaz a inimizade, o casamento, a sociedade, porque são seres diferentes. E a organização, ela entra exatamente nesse objetivo de organizar essas pessoas. E a organização, ela diz respeito
a tudo na nossa vida, né? De como nós vivemos, a boa convivência, tá? Então, se houver uma compreensão que eu sou um ser vivo, eu faço parte da igreja, organismo vivo, que todos os seres vivos confessem Jesus, Espírito Santo na vida de cada um, vamos nos reunir num culto, numa reunião, numa atividade, né? E para isso precisa regra, porque senão aqueles que são organismo vivo de Deus, obra do Espírito Santo, trabalhou, se converteram, aceitaram Jesus, aquilo pode dar, naquele meio, se não tiver uma forma de vida, de organização bem feita, também dirigida pelo Espírito Santo, orientada, tudo aquilo pode se desfazer, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem mais congregar e que confessam em Jesus, mas devido ao meio que ele viveu, o que ele ouviu, o que ele viu, a forma como as coisas aconteceram, causou grande dor, tristeza, sofrimento. Amém, irmãos? Então, para ser salvo, eu preciso de uma congregação, ou seja, a congregação me salva? A denominação me salva? Não, mas ela é necessária, porque é na congregação, é na organização que eu vou me ajustar para caminhar servindo a Deus com o corpo de Cristo, que somos todos nós, tá bom? Então é um grande desafio, mas existe uma linha hoje muito grande de confessam em Jesus que ignoram completamente a organização, a denominação, e eu não concordo com isso. Eu concordo sim que a igreja não salva, a igreja denominacional não salva. O fato de eu participar de uma igreja não garante que eu estou salvo, né? Tem uma igreja aí que diz que só é salvo quem faz parte de lá. Se não tiver lá, não é salvo. Então a salvação está onde? Em Jesus ou na denominação? Está em Jesus. Sim, irmão Francisco de Assis. Vem. Pergunta, é porque eu já ouvi pessoas falar, e chegou um comentário agora que você está falando, aceitar Jesus, né? A pessoa aceita Jesus como Salvador. Assim, se for no evangelismo, duas pessoas evangelizando, aceitou a Jesus como Salvador, ou na congregação, como você falou, e eu também tenho essa ideia, que a igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo, e se aceitar Jesus Cristo como Salvador, e não participar da congregação, ele também está salvo? É aí que está, ele participar da congregação, primeiro ponto, ele está dando testemunho que ele está ligado no corpo de Cristo, na questão da comunhão com os membros. Quem são os membros? São os membros da congregação. Se eu não congrego, por que eu não congrego? Né? Então, isso Deus vai entender como uma desunião, como uma falta de comunhão com o corpo de Cristo, com falta de compromisso, porque é na organização, é na igreja que nós vamos aprender. Jesus disse, e de ensinar em todas as nações, é na igreja que nós vamos aprender a servir a Deus. Se eu não estou na igreja, eu estou aprendendo aonde e de quem? Como é que eu estou servindo? Cadê minha comunhão com o corpo de Cristo, que são os membros congregados? Então, a pergunta que o irmão faz e que muitos dizem é, se eu não congregar eu estou salvo? Eu não vou dizer que está condenado, porque é Deus que vai julgar, mas pelas escrituras eu entendo que ele corre um grande risco de perder a salvação dele, porque ele não está dando testemunho de que está ligado no corpo. Olha o que Jesus disse para Pedro, que tudo ligado no céu será ligado na terra, o que será desligado na terra será desligado no céu. Aonde é que acontece esse ligamento e esse desligamento? É na congregação. Então, se a pessoa não quer congregar, ela não quer compromisso com as doutrinas, com os ensinos, ela corre um grande risco de perder a salvação dela, sim, tá? Agora quem vai definir isso é Jesus. Eu perguntei assim, né? Mas eu também tenho essa ideia, mesmo que eu seja um crente em Cristo Jesus, e eu me afastei da congregação, e vou dizer, vou servir em casa,
Não. Isso também, para mim, eu estou fazendo as perguntas assim, mas eu já tenho ideia que para mim não funciona, tá entendendo, pastor? É porque não funciona. Olha a figura da igreja, membros. Quem são os membros? Cada confessa em Jesus. Como é que eu posso dizer que sou membro do corpo de Cristo se eu não congrego, se eu não estou reunido com meus irmãos? Né? Agora, se ele fosse para a casa dele e lá ele se reunisse com um grupo de irmãos lá e adorasse a Deus, amém. Porque não é uma placa que vai salvar. Agora, ele vive lá independente, ele vive o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, e esse não é o modelo de igreja que Jesus deixou para nós, né? Modelo de igreja, eu não estou falando denominacional, mas modelo de Deus de congregar, de estar reunidos. Então perde o sentido de corpo de Cristo. Só para porque eu me congregava no outro canto, entendeu? Por isso que eu digo assim, muitas vezes você se congrega, não vou mais para a igreja, aí sai e fica em casa, mas no meu entender, eu me congregava numa igreja, mas eu procurei logo uma igreja para me congregar. Por quê? Porque eu vejo a realidade é essa. Amém. A gente se congregar, entendeu? É isso que eu estou perguntando, mas eu tenho essa firmeza comigo que eu não poderia ficar em casa. Com certeza. De maneira nenhuma. Aí eu estou perguntando assim, mas eu tenho essa firmeza de Deus, né? Não é nem de mim, não, é de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pode passar. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional ou de tornar institucional. Significa, ou de tornar-se institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Amém. Então, como foi no início? Se reunia em lares, crescia, ia para outro, para outro, para outro. Eram grupos, eram comunidades. A igreja em Coríntio, né? Era a igreja dali, não tinha o nome de uma igreja, não era a igreja de Paulo, era a igreja do povo que estava ali reunido, de Creta, e aí vai, né? Então, o primeiro sentido de igreja, organização, é grupo de pessoas. Agora, por que a igreja tem que ter hoje a estrutura que tem? Por necessidade social, de governo, né? As autoridades exigem que cada grupo que se reúne, né, com frequência e tem planos e projetos e estão construindo uma estrutura, eles precisam diante do governo se apresentar, se organizar, e existe todo um regulamento para a organização religiosa se estabelecer como uma instituição, tá certo? Então isso é uma forma de organização, tá certo? Os que servem a Deus devem compreender isso com muita naturalidade. A verdade é que muita gente não quer se submeter a nada, ele quer viver dele mesmo, para ele mesmo, e não quer estar debaixo de nenhuma autoridade, tá certo? Na terra. E Deus estabeleceu as autoridades, né, na terra. Vamos lá. 2:3. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26 e 40. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Isso. Aqui, olha, é Paulo. Paulo não dá, mesmo ele sendo da lei, o apóstolo Paulo, que foi da lei, que o culto na lei tinha tudo definido, né? Tudo que deveria acontecer, os materiais que deveria usar, né? Como tudo era feito, Deus deu a Moisés, né? Percebam que aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele traz para a igreja, organização, ele traz um lampejo aqui, né? Assim, dá um entendimento aqui bem rápido. Primeiro, que eles se reuniam, amém? Que eles tinham um horário,
que existiam grupos definidos. Definido era que era na casa de um, na casa de outro, num local, no outro local. Aí ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, tinha ali o ajuntamento, né? A igreja não vivia cada um por si. Então, aqui no Novo Testamento, fica claro que a igreja se desenvolveu em grupo e não isoladamente, tá, irmãos? Isso é importante, aqui é um ponto para a gente defender a necessidade de congregar, tá? A importância de congregar. Aí ele ainda diz assim: faça-se tudo para edificação, ou seja, tudo que acontecer na nossa reunião, nas nossas reuniões, na nossa convivência, para edificar o quê? O corpo de Cristo. Mas façai tudo decentemente e com ordem. Então, decentemente e com ordem, tudo tinha uma forma de fazer, como nós também estabelecemos aqui. Mas tem pessoa que não quer seguir nada, ele quer fazer a hora que ele quer, no dia que ele quer, da forma que ele quer, ele não quer seguir nenhum sistema, e quando chega num sistema de organização, ele quer quebrar, como um disse uma vez: hoje eu vou quebrar os protocolos aqui. Eu digo: não chame mais ele para quebrar protocolo, não. Chame ele se ele vier pregar a palavra de Deus. Mas para causar confusão na igreja, não. Então vamos lá. Pode passar. Temos, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. Então, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, que eram os dirigentes das igrejas. Aqui só para a gente entender, irmãos, em Atos 14, tá? Que a igreja estava ali, orando, jejuando, para o Espírito Santo dar a eles a direção das decisões que eles iam tomar em grupo. Então não tem como pensar crente separado de um grupo, de uma organização, porque o exemplo da Bíblia está aí, né? Vamos lá? Foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Atos 15, 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Atos 15, 6. Então, mais uma vez, aparece aqui a igreja organizada. E observem, eles estão organizados aqui para tomar decisões juntos. Aí como é que uma pessoa vai decidir pela vida dele, pelo que ele faz, se agrada a Deus ou não, se ele está fazendo a vontade de Deus, se ele está fazendo a obra de Deus, como é que ele está fazendo a obra de Deus, se ele não participa de um corpo, irmãos? Então não é inaceitável isso, uma pessoa que não quer participar de uma organização, e ao mesmo tempo dizer para nós que nós estamos certos em fazer parte de uma organização. Pode passar. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender às famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Romanos 15, 25 e 27. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Romanos 15, 25 a 27. Olha que coisa boa, irmãos. A igreja, na parte social, os irmãos conhecem a necessidade dos outros, socorre com alimento, com roupa, com vestuário, com medicamento, com assistência, porque se conhecem. Agora, uma pessoa que vive afastada, como é que a gente sabe se ele está precisando, se não está? Então não tem como imaginar a igreja sem organização, né? Pode passar. Havia na igreja de Corinto, que hoje chamaríamos de comissão de ética, 1 Coríntios 5, 2 e 5, e também tesouraria, 1 Coríntios 16, 1 e 3. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo.
seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 2 ao 5. Pronto, aqui é uma disciplina de um membro da igreja que estava cometendo um ato de prostituição, né, terrível, e que para ele estava tudo bem. E, lamentavelmente, a grande parte da igreja não fez nada. Paulo repreendeu duramente a liderança e os membros que toleravam aquela prática na igreja, tá? Então, se essa pessoa não fosse membro do corpo de Cristo, ela ia viver errando, ia se perder, irmãos, ia se perder. Como tem pessoas que também estão dentro da congregação, faz parte da congregação e vive uma vida, ele e Deus, definindo o que é pecado, o que não é, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, né? E na igreja às vezes é só uma fachada. Bom, Deus é quem vai julgar isso aí. Então, não funciona, irmãos. O corpo de Cristo tem que estar ligado, né, na nossa convivência, os meninos aqui, ó, na nossa convivência e com Deus também, é claro, né? Vamos lá? A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, 1 e 2. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Aqui existia a carta de recomendação. Eu alcancei esse tempo que era comum entre as igrejas. Um pastor não recebia um membro na congregação dele sem a carta de recomendação do outro pastor. Só que isso perdeu o sentido. Por que perdeu o sentido? Porque o que domina hoje no mundo cristão, nas lideranças, irmão, é cada um querendo juntar pessoas para si. Então, o irmão está servindo numa congregação, ele é uma bênção. Quando ele, por alguma situação, ele não quer mais continuar, ele é amaldiçoado, né? Então, a gente não sabe nem se a carta que vem, tá, é confiável. Sem falar também que, se for para falar de comportamento errado, pode causar um crime também de danos morais, né? Mas os pastores não têm a maioria, porque tem alguns que têm responsabilidade, né? Teve casos de pessoas sair daqui, foram para outro ministério, que o pastor ligou para mim para falar comigo sobre aquela pessoa, né? Mas tem outros não, eles fazem chamar a pessoa para sair do ministério. Está com problema, vem para cá, que aqui nós amamos, aqui nós isso, nós aquilo, quer nem saber o que a pessoa está fazendo de certo ou errado. Então, meu irmão, infelizmente a carta de recomendação perdeu o sentido já há muito tempo, tá? Porque há uma guerra entre muitas igrejas, querem tirar membro de uma igreja e de outra, não quer nem saber a vida que ele vive. Um chega, irmão, você é o que na sua igreja? Eu sou um membro. Você não é um diácono ainda, você não é um presbítero ainda, não é um pastor ainda. Se você vier para cá, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Isso é uma loucura, né? Isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Mas vamos lá, pode passar. 3. A questão atual: o organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Amém. Então a organização é isso. Tudo que vamos fazer para Deus, vamos planejar, porque tem vários interesses. Pessoas querem pregar, querem louvar, querem ter uma participação, querem ter uma oportunidade. Então nós procuramos, né, organizar de forma que as pessoas participem, né, e participem de forma organizada, e cada um com responsabilidade. Vamos lá, pode passar. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Pode passar, já está comentado. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial,
E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, 1 e 7, como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, 1, 2. Então Deus é um Deus ordeiro. Ele quer ordem e organização dentro da igreja dele, e lá fora também a igreja tem que respeitar as organizações, desde que não seja ferindo Deus e a palavra do Senhor, né? Aí é outra coisa. Mas o que é justo, sim. Vamos lá. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Então é Bíblia, está dizendo aqui que existe um pastor e existe um povo, e esse povo deve obediência a esse pastor, aos ensinamentos dele, segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, e assim estará obedecendo ao Senhor. Uma pessoa que diz que não precisa de organização, não precisa de um pastor, ele está fora da Bíblia, ele está fora do propósito do Senhor, né? Então, o correto é isso mesmo que nós vivemos. Vamos lá? O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Pode passar. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento holinense, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Amém. Então, ainda hoje existe e só cresce esse número de pessoas que entendem que não precisa de organização nenhuma, de denominação nenhuma, mas não é isso que nós estamos vendo na Bíblia. A igreja iniciou, foi desenvolvendo e aumentando cada vez mais a necessidade de uma organização bem estruturada para o bem-estar dos irmãos, para aprender e servirem ao Senhor. Vamos lá. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Não é isso que Deus quer, né? Pode passar. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, do 1 ao 7. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, 2 ao 3. Pronto, era multidão, a igreja começou a ter problema, teve que se organizar na parte social aqui, hein? Então, não é diferente dos nossos dias, né? E a igreja é o povo reunido, não tem outra maneira de ver a igreja. Vamos lá. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Amém. Então o concílio é isso, é uma convenção onde vai definir muitos pontos ali, como trabalhar, como desenvolver a obra do Senhor. É necessário. Vamos lá.
No Brasil não foi diferente diante do avanço da obra no Brasil. Era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país, e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Amém. Pode passar. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, em setembro de 1930. Pode passar. Conclusão. Todos juntos? É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A Igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2,11. Seria humanamente impossível ela cumprir sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Amém. Deus abençoe. Secretária com a palavra, Maline. A Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos responder os nossos versículos. Classe Soldadinho de Cristo. Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias. Isaías 61:1a. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias. Isaías 61:1a. Muito bem, parabéns. A classe Soldadinho de Cristo tem 10 alunos matriculados, 5 dos seus alunos ausentes, 5 presentes, total de assistência da classe de 5 alunos. Então, de parabéns pelo versículo muito bem lido. Classe Estrela da Manhã. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Efésios 4:3. Muito bem, parabéns. A classe Estrela da Manhã tem 7 alunos matriculados, 3 alunos ausentes, 4 presentes, nenhum visitante, total de assistência da classe de 4 alunos. Trouxeram classe Sol da Justiça. As pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Apocalipse 22:14. Muito bem, parabéns. A classe Sol da Justiça tem hoje 9 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 6 presentes, um visitante, que é a nossa irmã Eduarda. Foi embora já? Ah, tá. Se torna aluna hoje, né? Parabéns, Eduarda. Total de assistência na classe de 6 alunos. Trouxe classe jovens e adultos. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Maravilha. A classe jovens e adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 25 alunos ausentes, 11 presentes, nenhum visitante, total de assistência da classe de 11 alunos. Onde Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos reunir, nos congregar na sua presença para aprender de Ti. Espírito Santo, continua a falar em cada coração nesta noite. Nos abençoa com graça, com conhecimento, Senhor, da Tua pessoa.
Nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todo mal, Senhor. Guarda a nossa casa e a todos. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.